Galera do Corujão Vascaíno, estamos chegando aqui, aquele nosso vídeo noturno, trazendo aquelas informações, aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. O Vasco continuando a sua preparação para a estreia no Carioca, no dia 15 de janeiro, ou seja, daqui a uma semana, o Vasco estreia no Carioca e depois, mais à frente um pouquinho, dia 28 de janeiro, a estreia no Brasileirão. Lembrando que o Brasileirão começa mais cedo esse ano, devido à Copa do Mundo. E nós estamos naquela época de especulações a mil, né? A cada dia chega para a gente um monte de informação. Se eu fosse levar para o X, né? Se eu fosse trazer aqui todo tipo de informação que chega para a gente, cara, não ia dar tempo de vocês assistirem tudo, porque é muita coisa, a gente vai filtrando, vai procurando se informar para saber o que realmente tem fundamento ou não, para a gente procurar ser o mais assertivo possível, mas evidentemente, né, a gente acerta, a gente erra, é normal. Ontem chegou o Rojas, chegou aí por volta da 1h da manhã, jogador colombiano de 23 anos, meio atacante, primeiro reforço, ainda não confirmado pelo Vasco da Gama, né? Extraoficialmente, mas já chegou aí, o pessoal do Vasco estava lá para receber ele, né? Então, você já dá para cravar que é reforço do Vasco da Gama. Em relação ao Saldívia, que muita gente ontem precipitadamente divulgou que já estava tudo certo, inclusive o Vene Casagrande, dizendo que já estava tudo certo entre Vasco e o Colo-Colo e o jogador, e eu até publiquei uma mensagem lá no X que ainda faltavam detalhes para essa contratação. O negócio ainda não está 100% certo. Apesar de, né, o presidente do Colo-Colo dizer que estava tudo certo, né, que o jogador ia para o Vasco, aí durante a madrugada o negócio desandou, hoje de manhã não estava nada certo, né, há informações truncadas aí que sequer o jogador foi treinar, não é confirmado isso, né, o fato é que ainda não está sacramentado. Tá? Se você me perguntar, você acha que o Saldívia vai vir para o Vasco? Eu acho que vai acabar vindo. Mas ainda 100%, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, são 23 horas e 5 minutos, não está 100% correto, 100% acertado, vamos dizer assim. Mas eu acho que vai evoluir para um acerto. Agora, a grande questão é como é que o Diniz pretende usar o Saldívia. Será que esse esforço todo que estão fazendo é apenas para um cara para compor elenco? Ou alguém acredita que ele vai roubar a posição do Cuesta? Porque ele joga pelo lado do Cuesta. Informações, e pelo que a gente viu do jogador, é um jogador que tem na sua principal valência a construção. Aquele zagueiro que consegue encontrar um passe que quebra linhas, né, consegue avançar, né, jogar naquela linha alta que o Diniz gosta, né, e participar ali, né, naquele meio campo ali da troca de passes, tem um bom passe, mas que na parte defensiva não é lá essas coisas. Mas a primeira função do zagueiro é o quê? Saber defender. Não é um zagueiro alto, tem a mesma altura do Cuesta praticamente, 1,80 m. Não deve ser muito bom no jogo aéreo. Agora, será que o Diniz pensa numa mudança de funcionar o time? Uma mudança de esquema? Será que o Diniz pensa em jogar com 3 zagueiros? Como esse jogador tem uma boa saída de bola, de repente ele abre o Cuesta de um lado, abre o Robert Renan do outro e centraliza o Saldívia? Não é muito estilo do Diniz, mas se de repente ele está pensando isso, não para ser o esquema, o principal esquema do Vasco da Gama, mas de repente alguns jogos ele fazia isso, como ele fazia com o Hugo Moura, recuava o Hugo Moura para fazer essa saída de 3. De repente, é o que o Diniz está pensando. Vamos ter que aguardar aí para ver se realmente qual é a ideia do Diniz em relação ao Saldívia, né? Eu quero falar aqui do Leandrinho agora, né? Informação que surgiu é que o Leandrinho recebeu algumas propostas para deixar o Vasco da Gama, o que é verdade, tá?
Agora, saiu uma informação também dizendo que o Diniz havia pedido para não negociar o Leandrinho nesse momento. Essa informação não é verdadeira. Ela não procede. O Diniz, em momento algum, solicitou que o Vasco não venda o Leandrinho. Pelo contrário, né? O Leandrinho, que já não fazia parte, ou não fazia muita parte, né? Não teve muitas oportunidades no ano passado, esse ano a grande oportunidade do Leandrinho seria mostrar alguma coisa no Campeonato Carioca. Acredito que se ele não for negociado, é a chance que ele tem. Mas aí você pode perguntar para mim também, Dib, você acha que o Leandrinho vai sair? Eu acho que vai. O Vasco tem pelo menos 2 propostas na mão pelo Leandrinho, na casa de 3 a 4 milhões e meio de dólares. Eu acho que o Vasco vende. Esse 3, 4 milhões e meio de dólares não é por 100% do Leandrinho. O Vasco ficaria com uma parte do jogador, algo em torno de 25% a 30%. Então, eu acho que o Vasco vai sim vender o jogador. Não sei o destino, não sei para onde, mas você pode crer que vai girar em torno de 3 a 4 milhões e meio de dólares, o Vasco permanecendo com um percentual do jogador, como eu disse, de 25% a 30%. Né? Eu coloquei uma notícia no X ontem, falando do Thales Magno. Essa notícia viralizou e teve mais de 240 mil visualizações no X, né? E o que eu falei do Thales, né, foi uma informação que chegou para mim ontem, né, era a respeito do seguinte, né, que o Thales teria sido oferecido ao Vasco por seus representantes. O jogador deixou o Corinthians e não deve ser aproveitado no New York City. E aí eu fiz uma pergunta: torcedor aceitaria de volta? A questão é a seguinte: o Corinthians não ficou com o Thales. Né? O Thales até que teve um bom começo lá no Corinthians, mas depois caiu muito de produção. E principalmente depois da chegada do Dorival, teve poucas oportunidades. O que acontece? Voltou para o New York, que é o clube que detém os direitos do jogador. O New York já avisou que não quer, não vai aproveitar o Thales nessa temporada. Os representantes procuraram o Vasco da Gama para ver se havia interesse. Né? O Vasco não respondeu, ou respondeu de forma negativa, que não há interesse em relação ao Thales. O Thales ficou bastante marcado no final da Copa do Brasil, quando ele foi lá comemorar, ficar cantando lá com o Mateuzinho, quando o Corinthians conquistou o título. Né? E se você ver as respostas, a interação da torcida em cima dessa minha publicação no X ontem, né, que teve 250 mil visualizações praticamente, está chegando nisso, né, e teve muita interação, né, teve mais de 100 comentários, aí mais de 120 comentários. A grande maioria da torcida não quer ver o Thales nem pintado de ouro lá. Adib, você traria o Thales? Sinceramente, não. Eu nunca fui fã do jogador. Porque, para mim, é um jogador que teve até um bom início no profissional, surpreendentemente para mim, porque nem na base ele era protagonista. Na grande verdade, quando o Thales é alçado ao time titular, ele não era titular absoluto do Sub-20. Ele jogava bastante, sim, né? Mas muitas vezes saía do banco. E eu não lembro qual foi o treinador que puxou ele para o profissional, não lembro. E ele acabou se destacando, né? Viveu um bom momento, aproveitou a chance e foi vendido. Agora, entre eu trazer o Thales de novo, não. Até porque não deve ser um jogador barato, tá? Teve muita gente que colocou na interação, se ele aceitar aí 100 mil, 150 mil, 200 mil, eu trago. Eu não traria nem por essa grana, tá? Então foi basicamente isso. Os representantes procuraram o Vasco da Gama, o Vasco não se interessou e agora eles vão buscar um outro rumo para o jogador. Eu não duvido, e acho que é o mais provável ele aparecer em algum time da Série A aí para disputar o Brasileirão nesse ano de 2026. A grande questão é essa, né? Uma outra informação que eu coloquei já tem alguns dias a respeito do David, né? Coloquei essa mensagem no X também, né? No dia 5 agora de janeiro, ou seja, 3 dias atrás, falando que o David havia despertado interesse tanto do Vitória quanto do Atlético Paranaense. O interesse do Vitória já é um interesse mais antigo,
e o Atlético Paranaense também buscou informações sobre o jogador, né? E coloquei aí que o Vasco não se opõe a negociá-lo, nem por empréstimo, nem em definitivo, né? O fato é que o David é outro jogador que provavelmente está deixando o Vasco da Gama. O caminho mais provável é o Vitória da Bahia, e esse deve ser um empréstimo, né? Sem opção de compra, tá? Porque o David é um jogador que custou caro ao Vasco, acho que nem pagou tudo ainda, né? E o Vitória não vai se comprometer em ter uma opção de compra do jogador que a gente sabe que tem os seus altos e baixos, né? Eu acho um jogador útil. Se você me perguntasse, você abriria a mão do David? Cara, eu tenho muitas dúvidas. Apesar desses altos e baixos, eu acho o David um jogador que, bem trabalhado, pode ser útil. Muita gente vai discordar dessa minha opinião aqui, eu respeito, né? Mas eu acho que esse é o tipo de jogador que, para compor elenco, vale a pena. Agora, se o Vasco receber uma boa proposta, né, seja por empréstimo, de repente dar uma aliviada nessa folha aí, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acho que o salário do David deve girar em torno aí dos 400 pau, né? Então, eu acho que vale a pena. Então, o destino do David deve ser, sim, o Vitória da Bahia, por empréstimo, mas sem opção de compra. Essa é a questão, né? Bom, eu coloquei na capa do nosso vídeo hoje aí o Pablo Verratti, nosso artilheiro do Brasil em 2025, né? Eu já venho recebendo informações a respeito do Verratti aí já há algum tempo, né? Sobre uma possível saída do Verratti para deixar o Vasco da Gama, né? Só que não é uma negociação simples. O Verratti recebe um salário alto, né? Principalmente para os padrões da América do Sul, não digo nem do Brasil, mas dos outros países da América do Sul. É um salário considerado alto. Isso provavelmente travaria muito uma negociação de saída do Verratti. Tanto que eu coloquei, né, no dia 23 de dezembro de 2025, essa mensagem no X aí, onde eu dizia o seguinte, que o destino de Verratti pode ser um retorno para a Argentina. River e outros clubes fizeram sondagem. Salário alto pode ser o empecilho, né? Hoje saiu a informação em relação ao Cerro Porteño, confirmado inclusive por dirigentes do Cerro Porteño, do interesse na contratação do Verratti. Eu não acredito que essa negociação possa andar, por vários motivos. Primeiro, o Cerro Porteño está vivendo um transfer ban, aliás, mais de um, né? Parece que tem 3 transfer ban, então o Cerro Porteño teria que resolver essa questão. Salário. Acho o salário muito alto para o Cerro Porteño, né, do Paraguai. Acho que está muito acima do padrão do Cerro Porteño. E acho muito pouco provável o Verratti aceitar uma negociação para jogar no Paraguai. Tá? Não acho que é dentro de um plano de carreira que ainda existe, apesar de ser um jogador de 37 anos, né, mas ainda provavelmente deve jogar aí mais 1, 2 ou 3 anos, quem sabe. Não acredito que o Verratti vá tomar o caminho para jogar no Paraguai. Agora, em relação a um retorno para a Argentina, eu já acho bem possível. O River, no final do ano passado, já havia feito uma sondagem, já havia procurado informações sobre o Verratti, o River Plate. Esse ano, surgiu informações vindas do Boca Juniors, que o Boca também havia pedido ao Vasco informações em relação ao Verratti. O Vasco estava de olho no lateral esquerdo do Boca Juniors, né? Um jogador que vem se destacando bastante, né, na Argentina, vem sendo elogiado muito, né, principalmente na imprensa argentina. Me fugiu o nome dele agora, né? Mas é um jogador que, inclusive, teve seu contrato, se eu não me engano, é Lautaro Bianco. Lautaro Bianco é o nome do jogador, né? Teve seu contrato renovado agora há pouco tempo, e o Vasco, né, também pediu informações sobre esse jogador. De repente fizesse um rolo aí, Verratti ia para lá, o Bianco via para cá, talvez funcionasse. Mas o Boca Juniors não tem intenção de se desfazer desse jogador, porque está bastante valorizado. Eu acho que um retorno para a Argentina, e não estou cravando aqui que o Verratti vai para time A, B ou C, se vai para o River, se vai para o
o Boca Juniors, eu acho que seria mais viável. Mas mesmo assim, né, o Vasco provavelmente teria que bancar parte dos salários do Verratti. Porque mesmo para o River, mesmo para um Boca Juniors, para um Racing, o salário que o Verratti ganha está acima dos padrões dos times da Argentina. E tem uma outra questão, e eu coloquei essa mensagem no X agora à noite, que diz o seguinte: para o Vasco liberar o Verratti, necessariamente o Vasco precisa estar acertado com algum atacante, com algum centroavante. A bola da vez é o Brenner, jogador do Udinese, que já vem se falando há algum tempo, aí desde o ano passado, né, já se fala do Brenner no Vasco da Gama, um jogador que, segundo dizem, o Diniz gosta bastante, né? Já falaram, inclusive, que o Diniz já ligou para o atleta, já ligou para o seu staff, e o Vasco vem tentando negociar junto ao Udinese. Jogador que não performou na Udinese, foi emprestado, voltou, né? Só que o Udinese fez um investimento grande sobre o atleta e precisa do retorno. O Vasco está tentando convencer o Udinese em emprestar esse jogador para o Vasco, né? Visto que na Udinese ele tem sido pouco utilizado e aqui, de repente, ele teria uma visibilidade maior, podendo aí no futuro a Udinese recuperar o investimento que fez no atleta. Então, para a saída do Verratti, né, o Vasco precisa necessariamente estar engatilhado com algum atleta. O Brenner não é o único que o Vasco está monitorando. O Vasco tem visto vários jogadores, né, para a posição, buscando aí realmente uma reposição. Se você perguntar, você acha que o Verratti hoje sai do Vasco da Gama? Né? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho um jogador importante, dentro e fora de campo, né? Foi o artilheiro do Brasil, é um jogador muito querido dentro do Vasco, e é um jogador que tem uma liderança aí sobre o elenco. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas se ele sairia do Vasco da Gama. Se você perguntasse para mim, Vasco, você abriria a mão do Verratti, cara? Vai depender muito quem vem para o Vasco, né? Para trazer um pior do que ele, ou para trazer uma aposta, eu ficaria com o Verratti e tentaria trazer aí um jogador para fazer uma sombra para ele, para disputar essa posição. O fato é que a gente precisa de um jogador que dispute a posição com o Verratti, que nos dê opções. Né? Quando eu digo disputar a posição, hoje o Verratti nem é titular do Vasco da Gama. Mas a gente precisa do Verratti, ou precisa de um jogador com as características, né, parecidas ou com características diferentes, mas que brigue na posição e que nos dê opção. Porque hoje a gente tem quem? A gente tem o Verratti, a gente tem o GB, né? E um garoto da base ou outro aí que possa surgir. O Bruno Lopes está muito bem na copinha, né? Pelo menos fez dois jogos, bons jogos, apesar do Vasco ter perdido o segundo. Ele fez um bom jogo, fez gol, né? Mas são garotos ainda, né? A gente precisa realmente de jogadores que venham para dar conta do recado. Vamos aguardar aí. Meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão, vire membro, para qualquer hora você está aqui na minha bancada, falando de Vasco, discutindo, desabafando. Segue a gente lá no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X também, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.